Estamos aqui, Senhor, para prestar, Senhor, o serviço que o Senhor colocou na direção desses homens de Deus. Por isso, Senhor, toma esse momento em Tuas mãos. Senhor, nós nos entregamos, porque como o Senhor sabe, a nossa vida foi e é e será dedicada a Ti, Senhor. Por isso eu abençoo este lugar aqui também, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém, amém e amém. Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, hoje no Pra Deus, aqui na Pizzas de Itaguaí, eu estou recebendo essa galera muito forte, né? É um pessoal da presença de Deus. Aleluia. São de um ministério que está chegando 3 anos, né? Já 3 anos. 3 anos, tá engateando. Faz 3 anos. Dia 27. Dia 27. E é um ministério que fica lá em Nilópolis, né? Minha terra. Então, Pastor, minha terra, pastor. maravilha. Cara, minha terra, pastor. Olha aí. Alex, quanto tempo, né? Pastor Edson Soares, Ministério Lodge, lá no... Load. Ministério Load. O que é Load, pastor? Louvor ao Deus de Israel. Louvor ao Deus de Israel. Pastor, seja bem-vindo ao Pra Deus dessa semana. Amém. Boa noite, amados. Eu tenho uma honra de estar presente aqui nesta casa, nesta noite. E quero que vocês se sintam, assim como eu estou me sentindo, honrado de estar podendo falar um pouquinho do nascimento desse ministério. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Aqui vou apresentar a bancada, né, pastor? Sim, sim. Vem cá. Esse cara aqui, pastor, quem é esse cara aqui? É o meu filho, Sávio. Sávio Soares, sou líder do Ministério de Louvor e também faço outras coisas na igreja. Como é que pode? O pessoal do Ministério do Louvor tem sempre um cabelo diferente, né? Tem sempre um cabelo, o cara mais fashion, né? Fala aí, Alex. A galera mais fashion, né? E esse homem aqui, pastor? Esse é o Alex, o filhão também que Deus me deu. É o nosso tesoureiro. Tesoureiro? Então é área sensível, né, pastor? Sensível. Área sensível. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala aí, eu sou Alex, sou diácono no Ministério Load. Assim como o pastor falou, eu sou tesoureiro, sou líder dos diáconos e entre outras funções que a gente vai auxiliando, né? Demais. E pastor, apresenta a varoa de Deus. Amém. Essa aqui é minha esposa, diaconisa Silene. Também estou me sentindo honrada, né, de estar aqui e quero agradecer Então, já chegou a Fica à vontade, meu amigo Igor. Olha aí, ó. Meu Deus. Nossa patrocinadora do Pra Deus. Olha que maravilha. Igor, qual é o menu da semana, Igor? Calabresa e bacon com ovos. Maravilha. Tamo juntos. Obrigado, amigo. É maravilhoso isso aqui. Como é que emagrece? Vem cá. Não tem como. Pastor, de antemão, agradecer novamente. Vai ser esse papo aqui, a ideia é a gente ser o mais... falar um pouco da história do senhor, né? E eu já começo com a primeira pergunta, né? Pastor, cria da onde? Nilópolis. Nilópolis mesmo. Nascido e criado. Nascido e criado. O senhor está com quantos anos hoje, pastor? 66. 66, né? E lá no início, lá em Nilópolis, como é que foi essa caminhada? O senhor estudou aonde, pastor? Eu estudei no AFA. No AFA, grande AFA, né? Depois no José de Alessandro, que é o Mangueira. Mangueira, ninguém nunca roubou uma mangueirinha lá, né? Fala aí. Quem nunca estudou no Mangueira que mora em Lopes está errado. Tá errado. Alguma coisa errada. É verdade. E depois passei mais de 20 anos parado na instituição a qual eu me aposentei. Deu a oportunidade de eu terminar o meu 2º grau depois de velho. É mesmo? E fiz a minha faculdade de teologia na UBRA. É mesmo, pastor? Faculdade Luterana, Que legal. né? E foi aquilo o impulso para Deus chegar e fazer o ministério que Ele tem na minha vida decolar. Entendi. Pastor, berço evangélico? Não. Não. Como é que foi o início aí? Bem difícil. Aí começa a história.
né? Sempre vivi, antes de conhecer o Senhor, vivi no mundo, né? Pagodeiro, sambista. É mesmo, pastor? Sambista? Sambista do reino. Tem aquele cara que fala assim, né, Eita. Kleber? Como é que é, né? Irmão sambista, o irmão, né? Era mesmo, pastor? Era. Nilópolis chamava isso, né, no passado, né? Chamava. Meu pai foi compositor bicampeão da Beija-Flor. Meu tio, berço de samba. Meu tio foi o segundo puxador de samba, Bira, né? E eu entrei um pouco nesse meio, né? Por uma vez, também, e acabou, escrevi samba uma vez lá naquela escola, mas também foi só dessa vez. Desfilei também, né? Mas o propósito maior é que Deus me arrancou desse lamaçal e a minha conversão. Foi com quantos anos isso, pastor? Eu já estava com 39 para 40. Caramba, pastor. Então, o senhor passou um período, até no período que o senhor trabalhava, né? Sim. Não tinha contato com Não. com nada evangélico, nada. Ninguém da família era evangélico. Nada, ninguém. E o interessante é que a minha conversão, eu vou contar para vocês aqui, está a minha esposa de prova. Fomos almoçar, eu e um casal, inclusive o casal que vendeu essa casinha para nós. Nós almoçamos e voltamos, e eu gostava de... Gostava, né? Naquela época, né, pastor? Gostava. Não conhecia, né? Tá tranquilo. Não conhecia. Então, nós voltamos, paramos no bar, próximo à nossa casa, começamos a beber. A minha esposa, ela estava fazendo uma campanha que eu nem sabia que ela estava fazendo essa campanha. E nesse sábado seria o último dia da campanha. Ela já estava fazendo a campanha Sim. numa igreja. Na comunidade evangélica de Nilópolis. Que grande comunidade, né? Que maravilha. Eu vou receber eles aqui um dia. Eu amo eles. Na verdade, a canção ainda continua, né? O grupo continua, né? Continua. Comunidade, né? Eu nasci ali, para Jesus, eu nasci ali. Cara, Continuando o que eu estou falando em relação à minha conversão, então a gente estava ali bebendo, e passou um grupo de pessoas, de irmãs, né? Do outro lado da rua. Aí, avistaram ela e atravessaram e vieram cumprimentá-la. Pode ser, Vitor. Aí falaram com ela, ela estava tomando o refrigerante dela, e eu e o meu amigo, a gente tomando a nossa cerveja. Eu já estava bem alto, tava. Quando aquelas mulheres saíram dali, eu peguei o copo de cerveja, na hora que eu fui botar na boca, eu ouvi aquela voz: acabou o teu tempo. Eu falei para ela: Silene, está acontecendo alguma coisa aqui. Eu ouvi uma voz aqui dizendo que acabou o meu tempo. Eu, botei o copo no mesmo lugar, comecei a conversar. Passou alguns minutos, tentei pegar o copo de novo. Aquela voz falando: já não te falei que acabou o teu tempo? E agora você vai fazer a minha obra. Eu falei com ela: Silene, eu vou para casa. Vou para casa, acho que eu vou morrer, e eu morri mesmo, né? Aí tá, bêbado, cheguei em casa, deitei lá no chão mesmo. Quando foi umas 6h30 da tarde, minha filha chegou, tem uma outra filha, né, além dele, e convidando ela para elas irem para a igreja, que era o último dia de campanha. Aí eu, bêbado ainda, eu ouvi minha filha falar: eu vou com vocês aí nessa igreja aí, alguma coisa vai acontecer. Eu ouvi aquela voz, beleza. Rapaz, era o último dia, né? Último dia de campanha. A igreja, a comunidade naquela época era lotada. Era 20 anos atrás, pastor? 22 anos atrás. Uhum. É uma vida, né, pastor? Já. Uma vida. Aí então, rapaz, naquele dia, houve o apelo. Pastor Samuel Gonçalves, eu nunca mais vou esquecer do nome desse homem. Fez o apelo. Naquele dia, eu fui o único que me converti. Foi mesmo, pastor? Parece não, algo me fez assim, ó, sair da cadeira e me jogar lá na frente. Aí ele falou com o bispo André: André, abraça esse homem aí, que Deus tem uma grande obra na vida dele. E aí me converti, mas passei a frequentar, né? E
tamanha era a minha busca, que Deus começou a me usar para as vidas na igreja. Rapidamente, então. Muita coisa, foi muito rápido. Eu bebia, parei de beber. Naquele dia mesmo, parei de beber. Fumava, parei de fumar. Então quer dizer que esse papo aí que o cara, tem que fazer tratamento para parar de beber, parar de fumar, é tudo Olha só, eu vejo, tratamento de Deus, isso. eu né? vejo por um lado. O meu, comigo, Deus queria e foi muito rápido. Na minha mudança. Mudei mesmo. Mas o tempo de preparação, como você ouviu, são 20 e poucos anos. E eu, obediente a Deus, continuei ali sendo usado. Eles me colocavam, como obreiro ainda, eles me colocavam nas cadeirinhas que tinham lá no altar. E na hora que o louvor começava, Deus, Espírito Santo me incomodava e eu saía dali e ia orar pelas pessoas e, como profeta de Deus, profetizava e as coisas aconteciam. Por isso que eu tive o crédito e até hoje, para a glória de Deus. O crédito é porque o profeta tem que ter, a profecia tem que se cumprir, porque senão não é profeta. E para a glória de Deus, isso até hoje acontece. Então, nesse período, eu buscava muito, incessantemente ao Senhor. Eu entrei de férias nessa época, né? E o que aconteceu? Eu ia para o terraço lá da nossa casa, lá quando dava 11h30 para meia-noite, quando abri os olhos já estava de manhã. O dia estava clareando. Estava buscando, né? Parecia que era... Então quer dizer que foram 40 anos praticamente da sua vida buscando algo. Quando o senhor, naquele momento, no último dia, então, da campanha, né? No último dia da campanha. O senhor ali foi tomado ali pelo Espírito Santo, né? Foi, era um propósito que Deus já tinha na minha vida. O senhor acredita que naquele momento o senhor foi liberto? Eu acredito. Naquele momento Fui. Porque, como eu falei, eu bebia, parei de beber. Eu cheguei no meu trabalho, eu falei com as pessoas e não acreditava. E ali os amigos também falavam, e você, sambista, pagodeiro, que não sei o quê, não vou dar um mês. As apostas começaram, tal e tal, e eu, no meu serviço também, a mesma coisa. E o tempo passou, uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Opa, aconteceu algo mesmo. Esse cara mudou. Tanto que no meu serviço, no meu trabalho, eu passando no corredor, uma menina caiu endemoniada ali, quando passou por mim. Dentro do meu trabalho, eu não entendi nada, e eu tive que repreender, né, aquele demônio que estava sobre ela ali. Aquela menina foi liberta também para a glória de Deus. Que tudo na minha vida é para a glória de Deus. A minha história, eu sou um pastor que não vivo, isso aí eu gosto de frisar muito, eu não vivo do Evangelho. Que isso, pastor? Eu vivo para o Evangelho. Amém. Porque Deus me abençoou com o meu emprego. Eu sou aposentado há 5 anos, já fazia agora 5 anos, e não vivo. Alex conhece, meu filho sabe, minha esposa sabe, e a igreja sabe, desde o outro ministério, a qual eu pulei um pouquinho, Júnior, em relação à caminhada, né? Fica tranquilo que a gente vai chegar, pastor. Vamos chegar. Sim. Mas olha, que primeira história, pastor. Pancada essa. É muito forte. E aquela galera, pô, o senhor era um cara do samba lá em Nilópolis, cidade pequena, né? Sim. Conhecido pra caramba, o senhor, né? Conhecido ali na área. Começou a caminhar no ministério, lá na comunidade evangélica de Nilópolis. Comunidade. Ali o senhor começa a sua caminhada eclesiástica? Sim. E foi como, Maria? Foi obreiro? Como é que foi? Então, rapaz. Pode contar, pastor? Não, posso. Então vamos lá. Iniciei como obreiro, mas era aquela coisa. O pastor da época via algo também de Deus na minha vida, né? Então, a primeira coisa que aconteceu era eu chegando com 1 mês, 2 meses de igreja, ele me colocou para ser líder de uma obra que tinha na época do sopão. A gente servia na rua, né? Então aí... O sopão que tinha lá na Carmela Dutra? Não. Nós saíamos, botávamos no carro e íamos distribuindo em algumas localidades. Ajudou muita gente ali, né? Muita coisa, cara. Então a minha história começou aí. Maravilhoso. Então,
O que a gente pode fazer? Agora, para o senhor poder também comer um pedacinho de pizza? Não, Tá tranquilo, pastor? Tá Não, tranquilo? tô tranquilo agora. Então, então tá bom, já que o senhor não quer comer, eu sempre dou uma pausa, né? Porque eu tô falando, né? O senhor, eu tô vendo que eu como um pouquinho aqui, né? Então vamos nessa. Vamos. Então, pastor, nessa caminhada, o senhor estava lá na comunidade e tal, aonde veio a vontade de ser pastor? Do pastoreio. É porque Deus já havia falado comigo. E eu não queria, não. Não queria? E como é que é isso? Não querer e... Tem que se submeter. Eu corri muito tempo. Esse pastor, eu fui até ordenado a pastor por ele, Lá na comunidade. na comunidade ainda. Sim. Né? Comecei como obreiro, e de obreiro chegaram outras pessoas ali e passaram à frente, né? E as pessoas, pô, o senhor está aí, o senhor já é pastor, que não sei o quê. Eu não esquentava a cabeça, eu queria o que acontecia na minha vida, o que acontece até hoje é ser usado por Deus e para Deus e para a obra dele. E os irmãos, não, que não sei o quê. Existe isso, né, pastor? Existe, Por infelizmente. que existe esse problema dentro das igrejas? Me dá uma ajuda, pastor? Então, a gente vê que na maioria dos casos, em relação, vamos falar da pessoa, do homem, do chamado, né? Eu quero pontuar isso, do chamado. Se você tem um chamado, isso aí é inconfundível, aquele que é teu líder já sabe, porque Deus certamente já falou com ele, mas há pessoas, como eu vi e convivi, eu ganhei uma pessoa para Jesus e essa pessoa quis passar à frente do Senhor. Uma bênção, como a gente sabe, como diz a palavra, fora de hora torna-se maldição. Então, o que aconteceu? Esse irmão que eu ganhei para Jesus, ele tinha tanta pressa de ser pastor que ele saiu da comunidade, estávamos ainda na comunidade, encontrou um outro ministério e foi ordenado pastor. Porque não foi ordenado naquela igreja aqui, né? Porque queria andar mais rápido. Então, o que aconteceu? Abriu uma igreja e em pouco tempo essa igreja fechou, né? E eu sempre aconselhando, cara, vai devagar, tal. Conclusão, eu vejo a coisa por esse ponto, a pessoa, ou o homem, a mulher, que é chamado por Deus, ele não precisa correr. Deus fez uma... Eu tenho que falar isso. Não fala, pastor. Se Eu o senhor tenho está que falar. sentindo... Eu tenho que falar que Deus está me cobrando para eu poder falar. São 3 anos de igreja. A igreja está assistindo. Aleluia. Esse pastor que me ordenou, né, assim que eu me converti, vamos subir ao monte. Nós fomos para o Monte Tinguá. Monte alto, hein, pastor? Levou, não, a gente sobe Na época e depois... subia sem colete de prova de bala, né? Agora tem que subir de colete. Agora sobe de colete a prova de bala, né? Você sobe, depois você vai e desce. Rapaz, nós estávamos ali orando, como eu te falei, buscava incessantemente, buscava mesmo, e Deus me apresentava, era em condução, em tudo, Deus falava trem. E nesses momentos, assim, no monte, era nesse momento que o senhor se separava para Deus? Sim, olha só o que eu vou te contar agora. Começou a cair brasa viva. Cara, para mim foi a primeira experiência. Eu pegava na mão aqui assim, eu falava, aqui vocês estão vendo. Ah. Aí esse pastor que estava ao meu lado, né, saiu uma trilha de brasa que eu vi com esses olhos, do meio da mata, entrou entre eles. Aí eu falei para ele, olha só, o senhor está vendo? Saiu uma trilha, ele falou, você está vendo? Eu falei, então, na hora que eu ajoelhei, entrou. Saiu outra, entrou entre as minhas pernas. E ali, naquele momento, eu vi, eu senti de Deus que era para a gente estar junto. E a gente caminhou junto há muito tempo. Até Deus fazer o movimento que ele fez. Porque eu não queria. Na realidade, foi um ministério que nós fundamos, esse outro já. Tá? Vocês se uniram num determinado período, né? Sim. E ali seguiram uma caminhada junto no ministério. Sim. E aquele negócio de você até se anular para estar junto com essa pessoa, né? Então, Deus tem um tempo estabelecido.
E o tempo que Deus já tinha estabelecido para eu estar ao lado dele tinha passado e eu não queria. Então Deus teve que fazer um movimento para ele chegar e entregar esse ministério nas minhas mãos. Amém. E o senhor buscava por isso, né? Então, né? Não, eu não tinha intenção, tanto é que eu queria ficar ali. Não, digo assim, o senhor buscava para sentir bem, né, consigo mesmo, né, devido a... Tá. Porque normalmente quando segue um ministério Uhum. e tem algum tipo de problema no meio do caminho, Sim. né, é que talvez tenha alguma diversidade de ideias, né? É verdade. O que eu queria, o que sempre foi a vontade do meu coração é fazer a obra de Deus da melhor forma como eu procuro fazer. Sou falho, claro, todos nós somos falhos, mas eu procuro ser o mais correto possível, né? E a coisa não andava daquela forma. E eu sentia isso. Sentia dentro de mim, né? Mas só que chega o tempo. Chega o tempo. Então, Deus falou, tu não vai tomar decisão não, então eu vou ter que fazer algo. E ele fez. E não há culpados. O que eu queria deixar bem claro, que não há culpados. Era Deus que já tinha planejado tudo isso. E a gente não entende, a gente leva muitas coisas na carne aqui, mas Deus não. Deus é sábio. Então precisou acontecer algumas coisas para que o que Deus já tinha estabelecido, né? E ele me deu um empurrão aqui assim, porque na realidade eu queria fazer a obra, mas não queria ter aquele compromisso, vamos dizer assim, o que eu tenho hoje de estar, de fazer, e amo. Eu amo fazer. O Alex sabe, eu, para bem dizer, eu estou a semana toda dentro da igreja, aí o pessoal fala aqui assim, pastor, mas tem que marcar, não tem que marcar horário, não. Se você quiser fazer um gabinete, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não tem essa hora. Eu recebi ontem um casal que está vindo congregar com a gente, que ele falou aqui assim, pastor, o senhor é diferente. No ministério lá, já tentei marcar para poder falar com o pastor que eu e minha esposa estamos saindo do ministério e não tem oportunidade. Eu falei, aqui vocês vão ter toda hora. E vocês vão ter um pastor chato, que se faltou um culto, eu estou atrás. É mesmo, pastor? O quê? Isso aí está em desuso, né, pastor? Eu vejo, às vezes, Tá. eu recebo muita gente aqui, pastor. E às vezes a gente vê umas novas práticas, né? A igreja está se renovando, mas eu vejo que o senhor preserva, mesmo somente com 20 anos, né? São 22 anos, mas o senhor preserva a igreja primitiva no senhor, né? E eu quero, e vou fazer, é o que eu falo, eu não tenho, aqui a gente vai pregar o evangelho, vai pregar a verdade. Eu quero ver uma igreja, levar essa igreja aqui para o céu. Eu falei, eu não vou chegar aqui, eu não sou contra pregar prosperidade, beleza. Mas se você anda segundo a palavra de Deus diz que as bênçãos vão alcançar aqueles que se colocam. E eu sou um exemplo vivo na fundação dessa igreja. Então, quer dizer, quando o senhor tem a cisão, né, no caso Sim. dessa... Uma cisão amigável, até então amigável. Não foi amigável. Não foi amigável não, pastor? Não. Então... Foi doloroso. Foi doloroso? Foi. Realmente foi para provar mesmo ali que tinha que ser, tinha que acontecer. Foi. O senhor sente um pouco? Agora não. Não mais. Não mais. A gente depois, ficamos sem se falar 1 ano. Depois ele procurou meu filho, o Sávio, conversou com o Sávio, e depois me chamou, a gente conversou, e eu falei com ele, cara, é o seguinte, agora você vai você vai continuar pregando o evangelho lá e eu vou estar aqui. Porque, na realidade, aonde nós fundamos o Ministério Lourdes, ia ser um outro ministério. Tá? E por algumas coisas, porque o terreno que é construído a igreja é dos meus tios. Sim. E eles iam vender, tinha uma casa ali, iam vender aquele terreno com a casa por R$300 mil. Eu falei, cara, eu sou assalariado, não tenho, me ofereceram. E calma, que a gente vai conversar. Conversou um e outro, tal, a gente vai fazer para você por 100 mil. Mas tem uma coisa, o terreno tem que ficar no teu nome. A igreja vai ficar aqui, como é, né? Então, eu falei assim, vou ver se eu consigo, que eu não tenho nem esse dinheiro. Aí fui conseguir um empréstimo, né? Minha esposa conseguiu uma parte com os parentes dela, né? Que eu estou pagando e vou pagar esse empréstimo aí com mais algum tempinho, né? Mas... Por amor à obra. Por amor à obra, sempre, sempre. Não
tem mais coisas em relação, por amor à obra aí. Eita, mas é mesmo, cara. Eu tenho uma casinha aqui em Muriqui que está alugada, que também dinheiro foi tudo. É mesmo? Rapaz, eu amo. O Kleber ama Ibicuí. É uma coisa, um lugar que ele ama. Em Muriqui, Ibicuí, ele ama esse lugar, ele adora. A cara dele de raiva. Então aí nós até paramos de ir para lá, porque ele não gosta. Eu amo. Eu amo. Eu gosto. Não sei por que ele não gosta. Mas vamos continuar, meu pastor. Então, aconteceu isso, né? E eu lembro muito bem que eu falei aqui assim, olha, aqui está a Campina e aqui está os Pedregais. Eu vou continuar aqui, eu vou continuar cavando aqui o poço. E foi o que aconteceu. Quando nós começamos, só eu e Deus acreditávamos. Tinham aqueles que estavam comigo, porque acreditavam naquilo que Deus colocou no meu coração. Sim. Ele deu testemunho de altar. Falou, poxa, a mim, meu pai era louco. A gente entrou num terreno com a casa velha, cheia de árvores. Foi assim mesmo? Foi, cara. Assim, falando um pouco sobre isso do que ele tá falando, né? A gente veio de uma igreja onde tinha 300, 400 membros e a gente saiu de um local com estrutura para um local onde a gente pagava aluguel num salãozinho de festa e estava construindo o templo hoje da igreja, né? A obra. Então, assim, eu falei pro meu pai, ele falou, pai, a gente não tem membro. Os poucos membros que a gente tem, assim, a gente sabe a dificuldade hoje em dia que é uma igreja ver aquilo acontecendo e dizimar. Então, você para e pensa, 20 pessoas, se botasse 10% daquilo ali, dizimava. Então, assim, você vê como é complicado você pagar o aluguel do salão na época. Um salão que a gente utilizava às quintas e aos domingos, o salão era R$1.000 de aluguel que a gente pagava. E isso fazendo a obra ainda. Fazendo a obra. Então, tudo isso vinha na minha cabeça. Cara, eu estava num local completamente estruturado. Antes da saída da minha mãe desse ministério, que eu já tinha saído 8 meses antes. Eu estava congregando na Bola de Neve. Então, assim... Ali mesmo em Nilópolis, ali, né? Isso, ali mesmo em Nilópolis. Porque eu saí da igreja por outro problema. Eu quero deixar isso bem claro. O fato do meu pai e a minha mãe ter saído da igreja não tem a ver comigo. Não teve. Foi coisas deles dois. O meu problema com o responsável dessa igreja hoje, graças a Deus, já está tudo resolvido. Mas foi uma coisa completamente diferente e os meus pais nem sabiam o motivo de ter saído. Porque eu preferi esconder durante 8 meses para eles não saírem de lá. Sim. Então, assim, eu guardei isso para mim. Então, assim, foi muito difícil todo esse processo, porque era um local... Eu tenho 27 anos. E era um local onde eu fui nascido e criado. Então, assim, eu tinha uma relação com esse líder e com a família dele, de modo geral, como se fosse um pai mesmo para mim. Então, assim, foi algo que foi difícil. E quando eu me deparei com aquilo, eu falei, gente, minha cabeça já veio. Eu vou ter muita responsabilidade, eu tô querendo correr disso. Porque eu sabia ali, o Ministério de Louvor, hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe maravilhosa. Quero agradecer a vocês que eu sei que estão vendo esse podcast, esse vídeo. Mas antes o Ministério de Louvor era eu com o violão e o carrom, cara. Você fazia tudo. Não, claro, né? Tinha o André, que eu vou falar senão eu fico até chateado. Tinha o André, minha tia, enfim. O Wendel. Não, mas o Wendel veio depois. Mas assim, o Ministério de Louvor, ele era um carrom, um violão e a gente ali. Então assim, você era acostumado a uma coisa... E literalmente, aquilo tudo me assustou. Sem contar que sem recurso, né, pastor? Sem recurso. Sem recurso. Assim, olharam um terreno e vislumbraram uma coisa maior, né? E daí cresce o Ministério Load. Por que nasceu o nome Load? De onde é que veio esse nome? Por que né, saiu tanto da normalidade? Ele vai te falar. Cara, então, assim, por incrível que pareça, Deus, eu que falo, né? Ele caminha com a gente... de uma forma absurda, assim, lado a lado. Dentro desse ministério que a gente era, Deus estava me incomodando muito, porque eu tocava guitarra nessa igreja. E eu sabia que o que Deus tinha para mim não era somente aquilo, né? Aquilo também fazia parte, mas eu sabia que era muito mais. E eu estava naquele vigor que eu tinha voltado para a igreja novamente, né? Eu fiquei um tempo afastado e depois eu voltei. Eu estava naquele vigor que eu falei, cara, agora é como se fosse a sensação do primeiro amor novamente.
E eu falei, cara, é isso, é isso, é isso. E eu em casa, lendo a Bíblia, eu abri Isaías. E eu vi aquela palavra. Isso lá nesse ministério ainda. Nada disso tinha acontecido, o meu problema, a questão do meu pai, nada tinha acontecido ainda. Porque o Ministério Load, ele veio de uma banda, chamada Banda Load. Banda Louvor ao Deus de Israel. E eu cheguei nesse líder, na época, né, do ministério, e falei, olha, tô querendo montar uma banda com jovens daqui da igreja. E, não, isso, papapá. E eu a gente ia se apresentar a primeira vez no dia do aniversário da igreja, né? Essa igreja que a gente era. E Deus, ele me incomodando. O nome. E ele também, esse líder, porque você precisava anunciar, né? Nos cultos, enfim. E eu abri minha Bíblia em Isaías, cara, e todas as passagens eram isso. Louvor ao Deus de Israel, a quem merece ser adorado. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou botar uma banda Louvor ao Deus de Israel? É muito grande. O acrônico não fica legal, né? E aí eu peguei as iniciais. E aí eu mostrei o nome para os integrantes, né, dessa banda. E aí todo mundo falou, cara, meu Deus, eu tô sentindo Deus nesse negócio, isso e aquilo. Bom, a banda, a gente se apresentou nessa igreja normalmente. E isso, assim, foi 2 anos antes disso tudo acontecer. E aí, beleza. Quando a gente estava nesse processo, né, de saída desse outro lugar, o meu pai estava naquela de, o que será, qual vai ser o nome? A gente ia para Monte, ia para isso, só que Deus já tinha confirmado no nosso coração há 2 anos antes. Lá Deus já estava falando sobre o que era. Sobre a promessa dele já estava se iniciando ali naquele momento. Do nome, toda forma de estrutura. Então, surgiu daí. O meu pai veio, a gente conversou, graças a Deus ele é o meu melhor amigo. Eu acredito que eu seja o dele também. A gente conversa muito mesmo. Eu falo para ele, né, que no tempo que eu estava afastado de Deus, eu li a Bíblia e eu queria questionar de uma forma contrária com tudo aquilo que ele acreditava. Hoje as nossas conversas a gente tem a mesma linha de pensamento, é claro, né, com alguma, eu acho que isso aqui, eu acho que aquilo aqui mais... Com as diferenças, né, da idade, né, normal. Mas e assim, cara, hoje eu enxergo isso tudo, né, veio esse nome, né, Louvor ao Deus de Israel, que é algo realmente muito forte, assim, né, que quando eu falei com ele, pai, o que você acha disso? Isso fazendo a obra, tava lá, pô, catando lá, cara, com a colher de pedreiro. Foi tipo assim, do nada. A gente botando rejunte e veio o nome. Você imagina, um ministério novo, você tendo que montar um CNPJ, tinha que ter um nome. E aí, tudo aquele trâmite, não tinha aí, era oração, era isso, mas Deus já tinha... A resposta que a gente buscava, Deus já tinha respondido há 2 anos. Ele respondeu no monte. Exatamente. Verdade, né? E assim, sabe o que eu acho interessante até agora? É que a primeira vez, tá? Inclusive, que a gente tem um relato tão forte, assim, uma igreja jovem, né? Que eu vejo tem muita a presença de Deus. Deus está no centro, né? Dessa igreja, né? Está, com certeza. Só que assim, o que eu acho legal é que conflitos vêm, né? Sim. Conflitos vêm. Como foi a história de Cristo, certo, meu amigo Alex? Sim. É isso mesmo. E o que eu vejo é que vocês se fortaleceram de uma forma como igreja e se abraçaram, porque eu vejo o que é o ministério hoje. Inclusive, pastor, no dia do aniversário eu queria ir. Você está mais do que convidado. Posso ir? Vou levar as meninas? Eu não posso levar o meu pastor, porque o pastor vai estar fazendo o meu culto, meu pastor Kleber. Mas, bispo, só um diazinho eu vou ficar de fora, mas eu vou nesse aniversário, pastor. Inclusive, se você quiser, você pode fazer um braço do Ouro TV lá pra gente divulgar mais. É verdade. Maravilha, cara. Olha, Jesus. Olha, o Ouro TV em Nilópolis aí, ó. Olha, Jesus. Olha aí, que maravilha. Então, vocês se fortaleceram como igreja. Cara. Sim. Que coisa absurda. Então veio a pancada e o senhor, meu irmão, o senhor aguenta a pancada. O senhor tava 40 anos. Aí, pô, né? Recebe Jesus através... Tava lá com um copinho lá de cerveja. Pô, passou por uma dificuldade, o pessoal apostando que o senhor ia sair da fé. O senhor continuou. Vem uma caminhada, o senhor se manteve. Uma cisão que normalmente a pessoa fica triste, entristecido, né? E o senhor tem que ali realmente continuar na fé, ficar, porque senão o senhor sabia que tinha um ministério por trás do senhor, que não podia cair, né? Que se eu caio nesse momento, Júnior, eu caí.
eu vou te dizer uma coisa. Calma, gente. Não fique espantado não quando eu falei. Eu caí. Foi 3 quedas que eu levei de andaime. É mesmo, Júnior? Dentro fazendo a obra. Claro, pastor. Sozinho, um orçamento de R$1.000, aí tá difícil esse negócio, né, pastor? Eu caí. E a última vez que eu caí do andaime, eles me disseram. Na última me disseram que eu fiquei desacordado, meu olho virou, tal. Deus me trouxe de volta, porque, Júnior, eu vejo que se Deus me levasse naquele momento, a obra iria parar. Ia parar. E o senhor se manteve, continuou. Subi andaime de novo. Eu caí 3 vezes, como estou te falando. Que isso, de andaime. Caí 3 vezes de andaime. A última foi a mais forte. Pelo que eles me contaram. Para mim, eu tinha caído só. Eu lembro, a única coisa que eu lembro, falar que assim, ó, me deixa dormir. Foi a minha palavra. E eles disseram que eu fiquei depois. Ele me levou para o pronto-socorro, lá para Mil, lá em Nova Iguaçu, né? E o médico falou que assim. Desacordado. Não houve nada. Eu caí, eu fiquei, parece que com a coluna aqui assim, cai no ferro. Cai no ferro. Com isso aqui, ó. E eles falaram, pastor, o senhor ficou não sei quantos minutos aí desacordado. E o médico falou, ó, não tem nada. Essa igreja tem um pouco do seu sangue, né? Tem. E tem a sua... Tem um pouco, não, né? Tem muito. Sangue, suor e lágrimas. Não, pastor, é que eu falo, né? Falar do Ministério Lodge, a revelação que foi, processo que vocês passaram juntos para ser essa igreja, né? Sim. Eu vejo que é uma igreja que dá oportunidade não só para os jovens, eu acompanho alguma coisa. O próprio Alex, que é um grande amigo, ele fala com um carinho muito grande dessa igreja, de tudo. Inclusive, até me relatou que nesse momento ele fez questão de seguir, de caminhar com o senhor. Então, o Alex, como já falei, no outro ministério lá, eu puxei o Alex, estava lá no canto, lá jogado, lá puxei o Alex para ser um dos professores lá, que eu era superintendente da EBD. Aí chamei, a primeira coisa, Júnior, a primeira coisa que ele falou quando eu saí, ele se reuniu lá com o bispo lá e falou, vou acompanhar ele, vou acompanhar o pastor Edson. Colocou ao meu lado Alex, minha família e alguns irmãos também vieram, nem meia dúzia, né? Que vieram junto conosco lá. Mas foi aqueles que seguraram na minha mão e seguram até hoje. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Aí eu vejo que a função, pastor, bebe a sua água, eu sei que o senhor está com contato com uma aguinha. Vou beber sim. A função de um responsável pela parte de finanças da igreja não deve ser fácil, né, Alex? Rapaz, eu vou te falar a verdade, cara. Quando esse homem me deu essa missão, eu pensei em correr de novo. Eu falei, não faz isso não. Eu não tenho gabarito nenhum para mexer com dinheiro. Eu não mexo com o meu. Eu não consigo controlar o meu bolso. Não faz isso não, pastor. E ele falou, não, você vai. Pode ir que tá contigo. E o que ele está falando aí, eu fui levar lá para o nosso contador. Aí o Alex, tudo detalhado, quando o contador falou, que isso? Pô, eu posso falar com ele e tal? Mostrou para os funcionários, olha aqui, ó. Isso aqui é que é um trabalho bem feito. Então, eu confio demais nesse homem aí, que eu tenho como um filho. Eu confio demais, e ele sabe disso. Eu chamei de pastor. Eu acho que o senhor vai levantar ele rápido aí. Ele sabe disso. Eu falei para ele, eu acho que daqui a pouco aí. Olha só, a pressão, Cleber, a pressão. Ele sabe, ele tem um chamado, tem um chamado para mestre de ensino. Ele é o superintendente agora da escola, fico tranquilo. Amém, pastor. Então o senhor montou uma equipe, né? Igual quando eu vejo aqui a organização. O nosso bispo aqui tem quase 50 anos, né? Que ele falou, né? De igreja, né? De evangelho, né? De ministério, né? Então, assim, a metade praticamente, né? O senhor tem, né? E o senhor conseguiu ali enxergar um grupo forte que pudesse caminhar com a igreja, o ministério. E hoje, mas no dia 25, né? 27 de abril, completa 3 anos dessa caminhada. Júnior, se você for lá... Eu vou lá. Você vai... as pessoas entram e falam assim, essa igreja tem dinheiro. Tem dinheiro. Gente, a igreja bonita, tal. Começou com rifas,
Meu Deus do céu, a gente aí, o pessoal doava, a gente fazia rifa disso, rifa daquilo, e tá ali aquilo. Nós temos lá 70 metros de pisos do salão, que eu nem sei quem o cara que doou. O cara só falou que é assim pro irmão lá, ó, só pede esse pastor para orar pela minha família e por mim. Deus foi trazendo, né, pastor? Trazendo tudo que foi 99,9% foi doação que a gente tem lá. Cara, eu tenho uma experiência para contar, assim, isso tudo que o meu pai tá falando é sobre milagres do que Deus fez, né? Porque muitas vezes a gente chegava em casa e até hoje eu vejo esse cara com essa carequinha coçando a cabeça para poder fechar a conta no final do mês. E o que ele falou é muito verdade. As pessoas chegam hoje lá na igreja e se assustam, porque o ministério tem 3 anos e com a estrutura que a gente tem não é de uma igreja, é uma mega igreja, mas a gente vê às vezes igreja com 10 anos, com 15 anos, que às vezes não tem as coisas parecidas com o que Deus deu pra gente. Vamos dizer que seja não só o trabalho de vocês, mas vocês veem a recompensa de Deus. E assim, é seguido de milagres, cara. Só pra você ter ideia, meu pai tava falando do piso, né? Que realmente foi um rapaz que a gente não sabe quem é, né? Assim, sabe porque, fulano de tal, amigo de não sei o quê, mas a gente nunca viu a pessoa. E um desses milagres aconteceu quando eu tava fazendo um ensaio na igreja no sábado, para poder me apresentar com a banda lá do Ministério dos Jovens na igreja do Nazareno, de Olinda. E no ensaio, a gente tocando, todo aquilo acontecendo, e meu pai, junto com os outros irmãos, montando uma peça de ar-condicionado. Entrou um rapaz, Bruno, o nome dele. Entrou um rapaz e ele começou a chorar. Pegou a cadeira, sentou no banco, viu a gente ensaiando, o pessoal lá, os homens, mexendo no ar-condicionado, começou a chorar. Sentado no meio do salão, assim, o pessoal trabalhando, a gente lá, ensaiando para ele poder levar o louvor à noite. E ele falou assim, pastor, o senhor está precisando de quando para poder comprar o outro ar-condicionado da igreja? Meu pai falou assim, X valor. Ele tirou o dinheiro do bolso, dinheiro vivo, espécie. Deu na mão do meu pai e falou assim, isso aqui é para o senhor comprar o outro ar-condicionado. Que isso, pastor? Então assim, cara, o que eu sempre falo, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Só que ele só vai aparecer e fazer os milagres quando a gente se entregar verdadeiramente. E é isso que esse ministério está fazendo. Então, Júnior, completando ou complementando o que o Sávio está dizendo, eu deixo muito claro para a igreja, né, que aquilo que tem entrado, a gente tem investido. O Alex está de prova que tudo que eu compro, eu passo para ele as notinhas fiscais, que ele... tudo. A gente comprou agora... Tu vê, como o Sávio falou, tem ministério que tem não sei quanto tempo aí, a gente comprou 100 cadeiras, que é a poltrona que é confortável demais. Tá? Substituímos essa normal aí por essa. E colocamos um letreiro também que é uma coisa linda, que quem passa ali na Batista, que é a principal que vai ser lá no churrasquinho do Jorge, o pessoal fala, pô, que coisa linda. Legal, pastor. Aí investimos no som. Se for falar de valores... Meu Deus! Não, eu vejo o brilho nos olhos de vocês para falar. Eu né? tenho o brilho nos olhos de... Júnior, a minha paixão é a obra de Deus. Amém, pastor. Eu amo, e eu falo com as pessoas, enquanto Deus permitir. Deus falou para mim, eu vou botar dentro de Nilópolis um ministério diferente, um ministério que prega a palavra, um ministério que ama, um ministério que faz a obra. Como eu te falei, nós somos falhos. Não tem um homem perfeito. Não tem. Mas dentro daquilo que eu vejo, eu procuro viver aqui. E é o que eu estou fazendo nesse ministério. É aquilo que eu sempre coloquei no meu coração. Em ajudar aqueles que necessitam. Né? Nós temos... Ela esqueceu de falar. Ela é responsável pela ação social. Ela a profissão dela também, depois de velha, fez faculdade. Amém. Assistente social. Ajuda muita gente. Ajuda. Então, eu vejo por isso. Deus me chamou para formar homens. Você tinha que ver o Alex no início. Hoje o Alex está uma potência como um pregador, como um professor. Amém. Né? E outra coisa, Júnior, eu rasgo elogio a ele, sim, porque é um homem de Deus, obediente,
quando eu chamo, às vezes que é muito pouco, a atenção dele, eu não sei que o Senhor está me chamando para o meu crescimento. Cara, não tem. O bom é que o senhor está conseguindo formar grandes lideranças, né? E para um legado, né? Sim, eu acho sim, que o senhor construiu essa igreja para um legado, né? Sim, Deus me chamou para aprontar ele, preparar eles, que daqui a pouco, não sei quantos anos mais. Não, pastor, pensa nisso não. Aqui, eles começam assim, aquele ali, Mais meu 40, Deus do mais céu. 40. Pouca coisa, 40. Vai que nem. Eu vou caminhar junto até a hora que o Senhor... Mas é aquele negócio que eu estou falando para você, Júnior. Eu amo a obra de Deus. E Deus me prometeu um ministério diferente. A gente está sendo perseguido por isso, porque a gente é diferente. É isso aí. Não adianta. Deus falou e Deus prometeu. E esse ministério vai crescer muito ainda. Por quê? Está fazendo vontade. Todos os primeiros cristãos, né, foram perseguidos. Vocês estão logrando, né, como os primeiros cristãos, né? Amém. E assim, o ministério Load, né? Load. A gente saiu totalmente aquela pauta que a gente escreveu, não existe mais Não aquela existe. pauta. Não existe mais Não essa existe. pauta, né? Eu sei que o senhor falou que a gente realmente evoluiu, né, com a formação. Sim. O senhor compartilhou a história de vidas transformadas, né? Amém. Muitas vidas ali. Hoje a igreja, ela alcança muitas famílias, né? Hoje, Graças né? a Deus. Eu vejo sempre os cultos lá, de vez em quando vocês postam. Inclusive tinha que postar mais nas redes sociais aí, né? Deixa eu deixar uma adendo aqui. Pessoal da mídia, vocês estão ouvindo, né? Num podcast. Então, ó, vamos andar aí com as coisas que tem que fazer. Coitado da mídia, né? Sempre a mídia, né? A mídia sempre é assim mesmo, né? É verdade. Mas é muito bom. Eu vejo aqui a nossa igreja, as igrejas dos pastores que têm vindo aqui, e eu vejo cada formato, como Deus fala com cada pastor, né? Com cada membro e com as pessoas que vêm. Não importa se é católico, se é cristão, Sim. Deus fala com cada um de uma forma, e a maneira do despertar, que eu acho que é a alma desse programa. Amém. Porque o senhor falou desse passado, das dificuldades, de como vocês estão caminhando e o que Deus está trazendo para vocês de, vamos dizer assim, de absurdo, né? Que ao olhar do homem, né? Se for olhar para a conta e para o homem, não tem condição. Não tem, porque não vai bater. Não bate. De forma nenhuma. E é aquele negócio. É continuar. O que eu quero, como eu falei, é ver vidas transformadas. Essa é a minha preocupação. Alguns que chegam ali e daqui a pouco escapole, mas ali está a minha preocupação. Eu ligo, como é que você está? Aparece, vamos conversar, tal. É isso que está faltando nos dias de hoje. Irmãos, eu queria deixar uma palavra, assim como o Júnior falou, né? Tudo envolve, algo que está na Bíblia, palavra de Deus, né? Que é um salmo que eu gosto demais, Júnior. É o Salmo 125. Né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. As lutas virão. Mas quando nós temos a certeza daquele que Davi foi assim. Davi, ele tinha certeza, e tudo que ele iria empreender ou fazer nas guerras, além de confiar, mas ele chegava diante de Deus para saber se ele podia ir àquela guerra. Se Deus não respondesse, ele não iria. Então, vocês que nos ouvem, eu quero deixar essa palavra para vocês. Se você empreender algo que está na direção da palavra de Deus, não desista. As dificuldades virão, mas vocês, através do Senhor, passarão por tudo e chegarão, como diz a palavra, né? Deus usou Josué, né? Moisés viu a terra, mas quem levou o povo do outro lado a atravessar o Jordão foi Josué, né? Então, medita na palavra de dia e de noite e confia no Deus Todo-Poderoso. Amém? Pastor, que maravilha, né? Maravilha. E assim, pastor,
Vamos falar dos planos futuros agora do Ministério Amém. Load? Amém. Load. Ministério Load. Pastor, qual é a... Claro, né? Tudo é... O coração do homem faz planos, né? Mas a resposta vem de Deus. vem de Deus, né? Mas o senhor faz planos. Para falar a verdade, Júnior, meus planos, foi o que eu já até falei aqui, que Deus me chamou para eu preparar homens e mulheres. E para chegar aí, ó, vai embora. Vai levar o nome primeiro do Senhor e desse ministério. A gente vai alcançar Itaguaí, Campo Grande. Vai. Isso aqui, eu estou falando com toda certeza porque é a promessa de Deus. Amém. Né? Brasil. Esse pastor é louco. Era louco quando começou a cavar o primeiro buraco lá e caiu dentro do buraco, furou a perna. Era loucura. Está lá o ministério de pé. E tem promessa. Deus falou que vai levar esse ministério para fora do país. Amém. E eu creio, porque eu estou vivendo todas as promessas dele. E o meu coração é só fazer. Como eu te falei, o que a gente tem, a gente vai investir. Que eu falei, a gente vai investir na melhoria, um bom ar-condicionado, umas poltronas como Se nós faz temos. necessário isso hoje, né, pastor? Se faz. É assim, o conforto da pessoa, né? As pessoas, às vezes, tá vendo isso muito à tona, né, pastor? Assim, que as igrejas têm que ter um determinado... Inclusive a área VIP, né? A área VIP de algumas igrejas. Área VIP não. Área VIP não, pastor? Não, no Ministério Load não. Não, área VIP não. Não vai Quiser ter. aparecer lá uma celebridade, vai sentar... Não, vai sentar nem... E ainda tem outra, gente. Não vai subir ao altar, não. Eu vou descer o altar e vou orar por ele ali. Autoridades instituídas, política ali, eu vou orar eles ali embaixo, que eu não vou dar microfone para político, não. Porque se eu quisesse dar aquela igreja estava pronta há mais tempo. Eu sei como é que é, pastor. Política dentro da igreja, não. No Ministério Load, não. Na verdade, esse movimento VIP, né, o VIP dentro das igrejas, que está muito em alta hoje em dia, é por causa dessas grandes, vamos dizer, celebridades, subcelebridades que está vindo nessa pauta. Mas eu já vi que o senhor é raiz. Sim. O senhor é raiz. Júnior, foi o que eu falei. O nome que tem que ser conhecido é do Senhor. Eu quero ser aquele pastor que fica bem no cantinho ali, empurra eles. Vai vocês, ó, vão embora. Eu vou ficar ali. Eu não quero ser conhecido por fulano, ciclano, beltrano, não. Eu quero ser conhecido por ele, que um dia eu vou para lá. Eu quero isso, e Deus sabe que é isso que eu quero. Porque eles são do meu coração. Eu não quero mais nada do que isso. O que eu preciso, ele já me deu. E o mais importante, ver meu filho, minha esposa, meus sobrinhos, meus irmãos, tudo, minha filha, tudo servindo a Deus. Não tem dinheiro que pague. Eu vou pagar com o meu trabalho, com o meu esforço para ele, porque eu amo. O primeiro sacrifício vivo, que foi o filho dele, né? Morreu na cruz do Calvário. No terceiro dia ressuscitou e hoje está no meio de nós. E depois das coisas belas que ele já fez na minha vida, já fechou sepultura, como eu falei, por várias vezes, porque o diabo está querendo minha vida de qualquer jeito, mas eu já falei para ele, eu só vou quando o Senhor chegar e me chamar, que para ele fazer alguma coisa tem que chegar lá perto do Senhor. Ó. Falou com Jó, posso lá? Tira tudo. Ó, mas a alma dele é minha. Ele vai tentar, ele já tentou por várias vezes tirar minha vida, mas o Senhor, isso aí não, eu ainda tenho uma grande obra com ele aí, só ele pode tirar a minha vida. Enquanto isso eu vou continuar caminhando, vou continuar fazendo, mesmo com... Sabe por quê, Júlio? Eu vejo que hoje em dia o certo está errado e o errado está certo. E tá tudo normal, né, pastor? Está tudo normal. Que isso? Como é E eu que vou pode? continuar fazendo certo, o que diz a Bíblia aqui. Não, você está errado. Não, vou fazer o que diz a Bíblia. Eu fui chamado para ser pastor de ovelha, para pastorear as ovelhas do Senhor, que muitos dizem aí, as minhas ovelhas. Deus falou para Pedro, vai lá, Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Então não tem ovelha de Deus, eu sou o pastor que cuida das ovelhas dele. Eu não tenho ovelha, não tenho, eu cuido e vou cuidar até o dia que ele falar que assim, agora vem descansar.
Eu já tenho falado para ele que eu estou cansado. Não, que isso, pastor. Não, tô falando sério, eu falo para ele, eu tô cansado, mas ele fala, calma, cara, ainda tem muita coisa para você fazer. Mas é isso. Ainda bem que ele renova. Ainda bem que ele renova. É isso, Júnior. Que legal, pastor. E assim, eu tenho certeza que esse papo, pô, isso foi maravilhoso. Amém. Eu não sei quanto tempo tem de programa, meu pastor? Já passou. 1 hora, pastor? Meu Que Deus. loucura, cara. Olha só, hein, pastor. E aí daí é para mais, se a gente continuar aqui, ó. Ah, eu sei, mas é uma história muito boa de se escutar, assim, é uma alegria muito grande receber todos vocês, saber que vocês vieram lá de Nilópolis, a gente aqui em Itaguaí, pô, a Pizzas é uma parceira nossa que cede, a Josi e o Binho, que são os responsáveis aqui. Amém. Lá perto de vocês tem Pizza, né? Tem. Eu sabe, conhece A a... gente come A direto dona é na minha Pizza. ex-professora. É mesmo? É, a Caramba, franquia dela. aqui é a Josi e o Bin, tratam a gente super bem. E é uma franquia que hoje é uma das patrocinadoras também da 93 FM. Então, eles têm um legado, um lado, né, cristão que eles são bem legais aí. Então, Deus, do mesmo jeito que tem feito na minha vida, eu vejo que na vida do Senhor é uma bíblia de histórias. Meu Deus, muita coisa. Teria que ter uma parte 2 um dia, né? Um dia a gente Só vai fazer essa uma parte 2, né? Um bate-papo aí. Vamos sim. Pode E- convidar que a gente vai estar aqui. E, pastor, manda um recado para essa igreja linda, Ministério Load, Amém. 3 anos de 3 anos. 3 anos de aniversário. Manda um recado aí para aparecer bonito no telão lá, pastor. Amém. Irmãos, eu quero dizer para vocês o que eu tenho dito e vocês sabem que é de coração. O quanto eu amo esse ministério, o quanto eu amo vocês. Vocês são uma família que Deus me deu. Então vamos continuar de mãos dadas. Obrigado a todos vocês que me abraçaram, seguraram nas minhas mãos e não me abandonaram. Que Deus possa recompensá-los com todo tipo de sorte de bênçãos sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês. E vamos para mais um ano. Disseram, olha só, o que eles disseram, que esse ministério não ia nem nascer, não ia florescer. Hoje em dia, muitos que duvidaram e olharam, falaram assim, esse cara não vai ir a lugar nenhum. Eu não, mas o Deus que nós servimos, ele fez e ainda vai fazer muito mais, como vai surpreender, que é a palavra dele, como já tem surpreendido a muita gente. E a gente vai continuar fazendo a obra do Senhor simples. Que a obra do Senhor é simples. Muitas vezes, Júnior, é a gente que complica, né? Mas é simples. É fazer aquilo que o Senhor fez. Na humildade. E Jesus era humilde. Então, meus irmãos, eu quero deixar um grande abraço e até o dia 27, para nós celebrarmos mais um ano de vida. Amém? Beijo no coração de vocês, como esse pastor fala todo culto, final de culto, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado também a vocês, Obrigado. tá? Que Deus possa prosperar e que vocês possam caminhar muito, não só dentro de Itaguaí, Campo Grande, eu profetizo, no nome de Jesus, que vocês alcançarão o Brasil, Amém, pastor. para a glória do nome dele, porque eu vi muita paz aqui nesse lugar. Obrigado. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Que Deus possa continuar abençoando vocês em nome de Jesus. Amém? Quero, a gente já caminhando para o final, agradecer a todos. Que papo legal, né, Kleber? Que papo maravilhoso. O Kleber é um workaholic, ele não para, né? Meu pastor. E quero agradecer ao ministro de louvor, né, da igreja, né? Ministro de louvor. Sua história é corajosa, assim. E é muito bom saber que ainda tem jovens assim decididos a romper, né? E assim, é o que eu te falei, né? Coragem, né? Para poder superar e caminhar agora o legado junto com o seu pai e todo o ministério da igreja, né? E a responsabilidade é grande. E quero dar uma palavra final aí para essa galera aí. Júnior, antes dele falar, eu queria te fazer um pedido a vocês. Fique à vontade, pastor.
para ele dedilhar um louvor para o Ministério Load que vai nos assistir. Fica à vontade, meu amigo. Pô, que maravilha. Pega o violão. Não dá, cara. Que maravilha, hein? Olha aí, ó. Santo, Aleluia, Jesus. só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Aleluia, Jesus. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmão. Glória a Deus. Parabéns. E vou mandar um abraço especial para alguém. Fica à vontade aí. Sim, primeiramente eu quero agradecer a todo o corpo de membresia da igreja e dizer que, primeiramente, sem Deus e sem vocês, esse ministério ele não ia estar da forma que está, né? Agradecer a todo mundo, sem exceção, do Ministério Infantil, ao pessoal do altar, ao pessoal da portaria, ao pessoal da cantina. Todos vocês são importantes para que esse ministério ele possa estar rompendo mais do que a gente já está. E quero mandar um abraço para a juventude, que além de líder do Ministério de Louvor, também sou líder de jovens. E dizer para vocês que a gente é o futuro dessa igreja. E eu quero falar para vocês para a gente não desanimar, porque essas 3 pessoas que estão aqui, um dia eles infelizmente vão embora e a gente tem que assumir essa responsabilidade. Nós somos os futuros pastores, os futuros líderes, os futuros diáconos dessa igreja e das igrejas que virão. Então, amém. Eu só peço a vocês que se mantenham firme e forte. E quando o desânimo vir, quando a realidade às vezes não parecer com a promessa com que Deus tem, lembre do povo onde estava no Egito, onde aquele deserto demorou 40 anos, mas aquela realidade era a preparação para a terra prometida. Então quero dizer para vocês, cada jovem dessa igreja, que o deserto de hoje vai ser algo que vai preparar e moldar vocês para receber a bênção de amanhã. Então não desista. Tamo junto. Amém. Glória a Deus. Eu vou falar para o senhor. Na hora que ele estava falando, ele falou que é o legado da igreja, né? Sim. Mas, cara, eu acho que vai ter outra igreja para ele que ele vai tomar conta aí. Daqui a pouco o Paulinho, o Alex também vai tomar conta da igreja. É isso que o senhor falou, né? É isso. É crescer e multiplicar, né? Sim, sim. E que legal. É o desejo do meu coração. Pô, pastor, vou te falar que alegria, cara. Que papo legal, né? Que coisa saudável, né? Esse nosso papo, né? Muito. Eu estou muito feliz. Tá no hall das minhas melhores entrevistas aqui com os pastores. Com certeza. Isso. Olha, que maravilha. Falar com o tesoureiro, né? Claro. O tesoureiro, né? Diácono Alex, né? Nosso amigo, né? Lá no trabalho, né? Tem a galera que chama de reverendo, né? Bonito, né? O cara tá bem vestido, né? Mas dá um alô e dá um salve pra igreja, pra tua esposa. Aproveitar o espaço aberto aqui pela Ouro TV, agradecer pelo convite. Sim. Né? O Júnior, quando entrou em contato, a gente de pronto já entendeu qual era a função, qual era o chamado que estava acontecendo ali. Aproveitar a oportunidade aberta e levar o nome do Senhor é algo que a gente tem que fazer, né? É a nossa função. E aí, o chamado do Júnior veio em um momento oportuno, porque próximo do nosso aniversário a gente ter uma janela dessa de divulgar o nosso ministério, levar o nome do Senhor, usando aí do espaço da Ouro TV, da Pizzas aqui,
né, que tem deixado a gente bastante à vontade, né, Júnior? Então, quero te agradecer, meu amigo. Pô, foi excepcional. Eu espero não só você, como a equipe da Ouro TV, do Pra Deus, Do Grupo lá, Pra também, olha que né? maravilha. Ouro TV já é Oro, né? Oro TV. Agora é Oro TV. Então eu queria abrir o espaço para vocês. Vocês são nossos convidados, né? No fim de semana do final do mês de abril, 26 e 27, estaremos celebrando o nosso aniversário. Vocês são nossos convidados, pode ir lá. Faz um parte 2. É bom que a gente faz um pré ou pós-culto e aí a gente já tem um momento a mais de bate-papo. A gente pode gravar por fora para vocês fazerem a divulgação que vocês precisarem aí. O Pra Deus agora também está nos nossos corações, tá? E é isso. Obrigado aí. Né? Eu faço das palavras do sábio aqui as minhas. Igreja amada e querida do Senhor, eu amo demais vocês. Vocês moram aqui. E eu não desisto desse ministério por nada. Amém. Porque esse homem aí um dia me chamou. E eu, enquanto ele falava, eu ouvia as palavras do Senhor, me dizendo para eu sair de trás das malhadas e me colocar. E hoje, né, todos os elogios, todas as conquistas que o meu nome pode estar carregando ali, nada mais é do que a minha dedicação àquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. E aquilo a qual eu coloco a minha mão, eu tento fazer o meu melhor. Porque como a palavra diz, eu tenho que fazer como se fosse para Ele. Então eu não posso deixar a peteca cair, Julinho. Obrigado, irmão. Vou falar é diaconisa, mas eu gosto mais de pastora, mas é diaconisa, né? Diaconisa, manda um abraço para a igreja aí. Eu sei que a senhora é um pouco envergonhada, né? A senhora falou, mas manda aquele abraço aí para a igreja, né? Um beijo, igreja amada, igreja que a gente ama, que a gente cuida. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês e que o Senhor venha acrescentar tudo que Ele prometeu para cada um de vocês. Muito obrigada mesmo por fazer parte desse ministério, por nos abraçar, por segurar nossas mãos. Muito obrigada. Todos os ministérios, todos. Muito obrigada. Amém. E, pastor, caminhando agora, né, para esse final, eu te agradeço pela oportunidade que o senhor deu também para a gente aqui do Grupo Pra, da Ouro TV, no Pra Deus. E eu fiquei muito feliz de ter alguém que realmente abriu o coração para falar a verdade. Porque, pastor, é muito difícil a gente conversar com gente assim, com pessoas que não expõem a verdade, né? E eu senti no senhor uma leveza, uma paz para poder contar toda essa história, essa dificuldade, meu pastor. Eu sei que deve ter sido difícil pra caramba, cara. E eu me emociono porque eu compactuo da igreja dos primeiros cristãos. Eu acredito que a gente vê as coisas erradas, pastor, e não se conforma. Esse cara aqui, ele sabe, várias vezes eu pergunto coisas para ele, que ele é o... Eu falo, eu só sou um apresentador, e eu tenho as minhas dúvidas, pastor. E ele fala para mim, Júnior, isso está errado. Isso aí não está certo. E ele fala, Júnior, se não tratar, né, da última nossa que a gente conversou, né? Se a igreja não tratar, quem é que vai tratar? Então, o que eu senti no senhor é um pastor que cuida das pessoas, é um pastor que trata sabe, que tem um amor pelas pessoas, pastor, e por isso que eu até me arrepio, pastor, é o ministério que vai crescer muito. 3 aninhos que tá ali o senhor mostrou o que aconteceu, a dificuldade que foi e o quanto de pessoas que até hoje, nesses 3 anos, o senhor impactou dentro dessa igreja, fora desses 20 anos. Então, a caminhada do senhor é digna da honra de Deus. Amém. Parabéns, meu pastor. E, poxa, eu estou muito feliz. Eu quero poder agora estar mais, caminhar lá no Ministério Load. Meu Deus do céu, que dificuldade. Eu tenho essa mania, sabe disso? Eu tenho essa mania. E agora é realmente comemorar. Muito obrigado, pastor. Obrigado a você, Júnior. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado mesmo. Deixa eu só uma... Gente, siga a gente nas redes sociais, tá? Ministério _Load. LOUD.
DDI. Vai estar aqui, Cleber? Vai estar, né? Vai tá embaixo. Tamo junto. É TV, é TV. Então, né, caminhando para o final, né? Que maravilha, né? Amém. Essa igreja, quero que todos do Ministério Load venham seguir aí o @grupo.pra no Instagram, que tá maravilhoso, está crescendo muito. Lembrar que a Ouro TV é a união de 2 Instagrams, que é o @Orocast, do meu querido amigo Rafael Orozimbo. É crente, o homem é crente, ele crê em Deus, o cara é crente, cristão, é brabo, é forte, o cara é muito forte, meu irmão. O negócio dele realmente o corpo, o cara é brabo, gente boa demais. E o Grupo.pra, agradecer a todos nós do Grupo Pra aí, e pessoal que tem o nosso portal de notícias também, tá? O grupopra.com, que é um portal de notícias, não só da área aqui da Costa Verde, mas hoje já com a abrangência de todo o Rio de Janeiro. O nosso portal de notícias hoje, junto com os cortes, toda a nossa programação. A gente tem programação de tudo, pastor, só que a nossa ideia é um lado mais conservador. Sim, né? sim. Toda segunda-feira é o Orocast, é o podcast lá do nosso amigo Rafael Orozimbo. Terça-feira nós temos o Histórias de Destaque, que eu vou falar para o meu amigo Beto Bro para chamar o pastor, para a gente fazer esse segundo tempo aí, Amém. com o Beto Bro lá no estúdio, Sim. que é um programa maravilhoso. O Beto tá indo bem demais. As quartas-feiras, me ajuda, Kleber? Quarta-feira é o Pedronizando, é um humor maravilhoso, é um menino ótimo, aí tem as histórias dele, é um cara ótimo. Às quintas-feiras é o nosso Pra Deus, toda quinta-feira às 19 horas é um Pra Deus diferente, é uma ideia diferente, falando de Deus. Às sextas-feiras tem o Casos de Condomínio, né, que a gente conta as histórias doidas que acontecem nos condomínios, e com um apoio maravilhoso do doutor Felipe Rodrigues, falando juridicamente o que o síndico pode ou não fazer, né? Sábado de manhã é outro crente aí, pastor, que é o Uber do Ricardo. Que benção. Crentão que, filma ali as peripécias dele no trânsito aí para sustentar a família, e o cara é ótimo, é maravilhoso. Um abração, Ricardo, gente boa demais. Sábado à noite é o Cafezinho Jurídico. Doutora Natália e doutor Charles entrevistando várias personalidades do meio jurídico. Que tá? benção. Políticos, mas é sempre pautado na área jurídica, né? E graças a Deus a gente tem caminhado bem, né? E Deus tem tocado nesse projeto ministério, e agora Deus nos abençoou agora. Nós vamos ter um programa na rádio Glória da a Deus. cidade Meu também, Deus. toda segunda e sexta-feira, a partir do dia 25, das 18 às 19 horas, na Rádio Onda FM, Meu Deus. Unirge para Notícias, que a gente está, graças a Deus, Maravilha. é Deus aí abençoando a gente aí, né, Que pastor? Deus continue abençoando a vida de vocês, o trabalho de vocês, a família de vocês, grandemente. E naquilo que vocês precisarem do Ministério Load, a gente tiver ao nosso alcance, pode contar conosco. Não, tudo que tiver lá, quiser colocar a gente em colaboração, a gente está pronto aí, tá bom? E a gente está encerrando, né? Mais um Pra Deus, hoje com o pastor Edson Soares, com a família Ministério Load, no transcurso do seu 3º aniversário. E eu tenho certeza que esse ministério, depois de tudo que a gente bateu esse papo aqui, é um ministério que vai crescer grandiosamente, Aleluia, Deus. assim, a ponto das pessoas olharem para esse vídeo no futuro e falar assim, ó, a profecia foi lançada, né? Foi. E obrigado, meu pastor, obrigado a todos. Obrigado a você. Bom, meu amigão. Mais uma vez, Deus abençoe. Amém. Então, até o próximo programa. Pra Deus, não pizzas, falando de Deus. Um abraço.